Boa noite, pessoal. Professora Alexandrina aqui. Estou deixando esse vídeo com algumas dicas gerais sobre redação dissertativa para o concurso público. Agora, nós vamos falar do concurso da Polícia Penal. Deixa eu sentar aqui. Boa noite, Eric, tudo bem? Boa noite, tudo bem? A senhora? Tudo bem, graças a Deus. Hoje estou aqui para passar algumas dicas gerais de dissertação para concurso. Tá? Então, quando nós estamos agora no processo de andamento aí, vocês têm o STF, hoje eu vou dar algumas dicas que servem tanto para o STF quanto para a Polícia Penal, tá? São dicas gerais sobre texto dissertativo e então eu gostaria assim, né, se vocês pudessem participar aí, é bem legal, bem interessante, porque é cobrado nas provas de vocês, né? É um texto que não tem como fugir à regra. Sim. O texto dissertativo, deixa eu compartilhar a tela aqui contigo. Hoje, vocês fizeram agora recentemente o Enem dos concursos, né? O concurso do CNU. Sim. Você participou da prova. E a garantia que a gente tem desses concursos públicos é que o texto dissertativo ele não foge à regra das competências gerais, tá? Que são as 5 competências que são cobradas no vestibular, né? Desde o vestibular, na prova do Enem, e agora tem se estendido aos concursos em geral. Alexandre, mas assim, alguns concursos têm trazido para nós questões discursivas ao invés de pedir só o texto mesmo em si, né? Mas essas questões discursivas, elas versam, né, sobre uma temática, eles colocam como questões discursivas, mas é porque eles vão escolher uma temática envolvendo a área do candidato, envolvendo a área que ele vai fazer esse concurso. Tá? Então, muitas vezes a banca ela pode direcionar já o tema para vocês, né, o tema que é necessário estudar para aquela prova. Oi, Edemar, boa noite. Porém, quando a banca direciona, fica até mais fácil, porque vocês já estão estudando as disciplinas específicas e logo, né, se você dominar bem as regras de texto dissertativo, então vai ficar tranquilo também para você fazer a sua prova. Né? Então, o que é a base? A base da redação é aquilo que eu vou apresentar aqui agora para vocês, independente de texto realmente dissertativo ou de questão discursiva. Por quê? Deixa eu colocar aqui na tela. Tá aparecendo para vocês aí as competências? Sim. Sim? Sim. Deixa eu colocar maior aqui. As competências. Então, olha só. O que são competências? São as 5 bases, os 5 pilares que vocês precisam entender para que possam escrever um bom texto na prova de vocês. Então, primeira competência, o que a banca avalia vocês nessa competência? Demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. Se vocês forem em qualquer edital de concurso, talvez não apareça o nome competência, mas vai aparecer lá que uma das regras, dos critérios que eles vão avaliar na prova discursiva é o domínio da norma culta da língua portuguesa, que esse todo mundo precisa ter. E a gente sabe que nem sempre o ensino básico, o ensino fundamental, até mesmo o ensino médio ou o ensino superior, ele deixa todas as pessoas aptas a ter esse domínio. Então, dominar a norma culta da língua portuguesa requer um pouquinho de paciência e um pouquinho de persistência, porque nós precisamos nos dedicar, precisamos estudar com afinco a nossa língua. Eu, que sou professora de língua portuguesa, muitas vezes me pego cometendo algum vício de linguagem, por exemplo, o pleonasmo,
né, que é algo que a gente força, né, reforça uma mensagem. Às vezes, algumas palavras, né, que são da cultura, que são do vocabulário, por exemplo, dos meus pais ou dos meus avós, e que nem se usa mais. Então, eu me pego falando essas coisas de vez em quando. Porém, existe um policiamento que eu faço em sala de aula, quando eu estou ministrando cursos, para falar o mais adequado possível com os meus alunos. Mas existem esses desvios. Então, que são, né, aqui os aspectos relacionados a essa norma culta? De convenção de escrita, o que eles vão observar? Se há desvios de ortografia, que é escrever, por exemplo, uma palavra que é escrita com S, você escreve com Z. Tá? Uma palavra que apresenta 2 R's, você coloca só um. Então, isso seria ortografia. Acentuação gráfica. A parte de acentuação, muitos candidatos erram, ou porque pensa que tem acento em todas as palavras, ou porque não coloca acento em nenhuma. E a acentuação é um critério muito forte dentro do domínio da norma culta. E os candidatos erram muito por conta disso. Uso de letras maiúsculas e minúsculas e o uso de hífen. Que eu recomendo a vocês? Se você escreve letra bastão, que é a letra script, né, que nós encontramos lá nos livros, por exemplo, você tem que escrever todo o seu texto em letra bastão. Se você escreve cursivo, o seu texto deve estar todo escrito em letra cursiva. Você não pode misturar as duas letras. Então, isso aí já é um critério que a banca exige. Quando fala em letra maiúscula e letra minúscula, nós grafamos com letra maiúscula o início do período, né, o início das frases, e nós grafamos com letra maiúscula os nomes próprios. Por exemplo, Constituição Federal do Brasil. Aí vai lá o candidato me escreve Constituição Federal com C e o F minúsculo. Não é um documento, não é nossa carta magna, então precisa estar grafado com a letra maiúscula. Então é preciso ter essa atenção, principalmente vocês que estudam legislações, quando vai nomear a Lei Maria da Penha, né, por exemplo. Então, Lei Maria da Penha, todas as letras virão com a inicial maiúscula. Tem que grafar com maiúsculo. E isso a banca vai observar nessa parte. Dos aspectos gramaticais, o que a banca vai olhar em relação ao domínio da norma culta? Os desvios de concordância verbal e nominal, por exemplo, se o meu sujeito concorda com o meu verbo e concorda, né, com os objetos. Como é isso, Alexandrina? Gastei R$2 com um refrigerante. Não fala R$2, R$2. Então, o verbo precisa concordar, os nomes precisam concordar com o número. Tem que pensar nisso. Regência nominal, regência verbal. Quais são os verbos e quais são os acompanhamentos desse verbo? Se eu tenho verbos transitivos diretos ou indiretos, né? Então, preciso conhecer esses verbos, essas regrinhas. Sinais de pontuação. Um dos vilões dos textos é a questão da vírgula. Por que os candidatos erram muito em questão de vírgula? Porque eles fazem frases, períodos muito longos. Se você seguir, né, o que eu indico, o que eu recomendo, que é você em um parágrafo ter 3 períodos, que são 3 frases, né, começa com inicial maiúscula e vai até o ponto, você praticamente não vai usar vírgula no seu texto, a não ser junto com os conectivos. E aí você não vai perder nota por conta de vírgula. Mas se você fica fazendo períodos longos, extensos, em que tem que ficar colocando vírgulas, corre um risco grande, se você não tem domínio da pontuação, corre um risco grande de você errar. E aí você perde nota. Paralelismo, tá? É você falar em duplo sentido, o seu discurso ser entendido de formas diferentes. Então, precisa tomar cuidado. Colocação pronominal.
o modo como você coloca os pronomes, se ele vem antes do verbo, se ele vem junto com o verbo, se ele vem após o verbo. Então, é a chamada ênclise, próclise e mesóclise, que são conceitos que vocês precisam dominar para não cometer o erro. Tá? De escolha de registro, se a sua escrita ela é formal ou se há registro no seu texto de informalidade ou marcas de oralidade. Alexandre, o que é isso? Essas marcas de oralidade, essa informalidade. Quando nós estamos no discurso oral, quando a gente está conversando com alguém, nós usamos o né, o daí, que são, né, pequenos vocábulos que nos ajudam a continuar a nossa mensagem, aquilo que a gente quer registrar. Porém, na escrita, eles não podem aparecer. Nós não colocamos né no texto, nós não colocamos daí ou aí. Tem gente que escreve aí então. Isso não acontece, não pode. Isso é da nossa fala. Na fala, eu sempre brinco e falo assim, na fala praticamente tudo é permitido, dependendo do contexto e dependendo do ambiente que você está. Mas na escrita, não. A escrita, ela nos cobra bem mais. De escolha vocabular, tá? O que seria essa escolha vocabular? Precisão do vocábulo empregado, você empregar a palavra no modo e no sentido correto durante a escrita. Verifica-se se as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e se elas são adequadas ao texto. Tem gente que gosta muito de pesquisar a palavra difícil para usar na escrita. E nem sempre ele emprega a palavra de modo correto. Às vezes ele pesquisou um vocábulo, vamos pensar aí, odiernamente, que é o mesmo que hoje em dia, atualmente. Ao invés de usar a palavra atualmente, eu vou usar odiernamente. Mas o candidato nem sabe o significado daquela palavra e quer empregá-la no texto. Então, a banca, ela consegue entender isso, consegue verificar isso de acordo com o que vai lendo. Então, é preciso tomar cuidado nessa seleção de palavras. Meninos, se vocês acharem que eu estou rápida ou tiverem perguntas, pode me interromper, tá? O segundo nível de observação que a banca faz no texto de vocês é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, essa competência aqui, ela vai exigir de vocês um repertório, que é um repertório baseado, né, primeiro, nos textos motivadores. Então, sempre nas questões discursivas, eles vão trazer algum embasamento para vocês, vão apresentar algum texto que serve como texto base, né? E a gente fala texto motivador, para que depois você possa escrever o seu texto, a sua dissertação. Então, como que isso ocorre? Como que eu coloco no meu texto um repertório que é pessoal meu ou um repertório que é sociocultural? Quando a gente fala em repertório sociocultural, a gente está falando de leis, tá? De legislação, a gente está falando de documento, a gente está falando de notícia publicada, de dados estatísticos, e é isso que ajuda vocês a produzirem o texto de vocês. Por quê? Às vezes eu tenho um bom argumento, eu consigo argumentar bem sobre determinado tema, mas se eu não tiver um repertório que me ajude a comprovar aquilo que eu estou falando, torna meio que tipo assim, falou muito, mas não falou de onde tirou isso. É como se eu precisasse validar o meu argumento. Entendam assim. E vocês, mais do que ninguém, né, no concurso público, vocês têm a Carta Magna, que é a Constituição Federal, artigo 5º da Constituição, que fala sobre os direitos e garantias do cidadão e nele engloba praticamente todos os assuntos. Então, é o primeiro documento que vocês podem usar como repertório para o texto de vocês. E aí vai depender do tipo de concurso, vai depender da exigência da banca.
quando são questões dissertativas, que eles já direcionam o tema, vocês precisam entender com afinco aquele conteúdo que vai ser o conteúdo que virá na questão, tá? Então, muitas vezes, o candidato ele até domina também a parte da estrutura textual, a parte do texto dissertativo, mas se ele não dominar o assunto, para ele vai ficar difícil, vai ficar, né, muito difícil ter êxito nessa redação. O que exige nessa competência? Compreensão do tema proposto, capacidade de mostrar o conhecimento sobre o tema, fugindo do senso comum, seja original e autêntico, deixe seu ponto de vista claro, se informe para convencer, né, e use um repertório rico sobre o tema. Então, quando a gente fala dessa compreensão do tema, é vocês lerem realmente o que está pedindo para você lá na questão discursiva, ou que vem lá como tema base para você discorrer. Então, sempre vai vir uma frase de efeito, e geralmente sempre envolve alguma coisa social, sociocultural, na verdade, e que você precisa dominar. Você precisa primeiro compreender se você, olha, eu consegui absorver que o tema é esse aqui, é sobre isso que eles querem que eu fale. Quando tem texto motivador, melhor ainda, porque os textos motivadores, eles vão direcionar o que a banca espera de você. Então, não deixem de ler os textos motivadores. Tem gente que vem lá só o tema e aí aparecem 3, 4, 5 textos motivadores e ele fica com preguiça de ler e fala, não, já li o tema, vou fazer isso aqui. E aí, nos textos motivadores é que está o direcionamento. A pessoa tangencia, vai por uma linha de raciocínio diferente do que a banca espera e aí zera a redação. Abordagem de outras áreas de conhecimento. Avalie a capacidade do candidato de entregar a proposta para não tangenciar ou fugir do tema. Importância da leitura atenta dos textos motivadores. Acabei de falar para vocês. Ler os textos motivadores. São eles que vão dar a base. Obediência à estrutura dissertativa e argumentativa. Exponha seu conhecimento sobre o assunto dentro do tema, argumenta, defenda o ponto de vista, né? Apresente aí o problema do seu texto. Então, o que é a estrutura do texto, Alexandrina? Nem sempre a banca vai te pedir um título, mas se pedir, vai aparecer lá, ou o espaço do título, uma linha específica, escrita título, ou se não aparecer, vai estar escrito para vocês, coloque um título em seu texto. A banca não vai ser sacana de não pedir. Se não pedir, é porque ela não exige que você coloque um título, e aí você não precisa colocar. Mas se for ter título, ela vai vir aparentemente para vocês até a linha do título. Geralmente é isso que acontece. Depois, vocês vão fazer um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, onde você vai usar o primeiro para o argumento 1 do tema, o segundo para o argumento 2. Então, são 2 parágrafos de desenvolvimento. E, por último, a conclusão. Alexandre, mas está me pedindo para produzir em 20 linhas. O meu texto em 20 linhas. Tem banca que quer consolidar ali, quer resumir, para ver se você consegue. Em 20 linhas, você consegue fazer 4 parágrafos de 5 linhas cada um. Se são 30 linhas, você pode fazer uma média de 6 a 7 linhas por parágrafo. Entre 6 e 7 linhas por parágrafo, né? Que daria aí, se for 7 linhas, 28 linhas escritas de texto. Então, pensa bem sobre o número de linhas que vem pedindo para vocês, quantas linhas que a banca determina. E eu vou dar uma dica valiosa. No meu concurso, esse último concurso que eu assumi agora, que é do Estado, na prova de redação, na minha prova dissertativa, eles pediram um texto de até 30 linhas. Um texto de até 30 linhas. Porém, a folha final do texto, ela tinha 2 páginas e dava uma média de mais de 50 linhas, se não me engano, eram 52 linhas que tinha nessa folha. E teve gente que estava fazendo a prova, que prestou a prova e achou que aquelas linhas eram todas para serem escritas. Então, ultrapassou as 30 linhas,
No edital não eliminava, mas tem editais que eliminam, tá? Então, tomar cuidado com isso. E aí, essas pessoas, elas não tiveram o final do texto delas corrigidos. Então, eles leram o texto dos candidatos até a 30ª linha. Deu 30 linhas, tudo que a pessoa escreveu após foi desconsiderado. Então, foi como se todos os textos não tivessem tido conclusão. E aí, esses candidatos perderam muita nota mesmo. E teve gente que nem conseguiu passar para a próxima fase por conta disso. Então, tome cuidado, se não vier numerado as linhas da sua folha oficial, conta essas linhas para você saber até onde você pode escrever. É uma dica que eu dou para vocês. A terceira competência, ela observa se vocês conseguem selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, olha só, aqui tem até o modelo do projeto, tá? Qual que é o modelo do projeto, Alexandre? Como eu disse para vocês, primeiro parágrafo, segundo, terceiro e quarto parágrafo. Primeiro parágrafo, você apresenta o tema do seu texto. É o momento que a banca, que o corretor, por mais que ele já sabe o tema, ele espera que você escreva e deixe claro sobre o que é que você vai falar. Então, é você apresentar o texto para o corretor. Nesse parágrafo, você coloca aí o tema, mas a tese, o que é a tese? Que ponto de vista você levanta sobre aquele tema? E uma citação, tá? Essa citação aí do primeiro e do segundo argumento. O que é essa citação? É você relacionar o que você vai argumentar sobre aquele assunto. Então, vamos pensar que lá está falando de lei da maioridade penal, né? Que tem uma lei específica para isso. Quando pega, né, o candidato vai apresentar o tema, então ele vai colocar, né, o tema, apresenta o tema lá, por exemplo, odiernamente o Brasil passa por uma avaliação acerca da mudança da maioridade penal. Ponto. Nesse sentido, é preciso estabelecer ou relacionar alguns, por exemplo, a gente poderia falar, podemos relacionar as questões psicológicas e morais acerca do assunto. Então, quando eu falei psicológicas e morais, eu já estou usando dois argumentos. Então, no primeiro parágrafo meu de desenvolvimento, eu vou falar o que ocasionaria psicologicamente, se muda de 18 anos para 16 anos, por exemplo. Isso acarreta alguma coisa negativa ou vai ser positivo na questão psicológica? Aí o outro argumento que eu coloquei, a questão moral, né? Hoje os pais não têm, por exemplo, mais a influência de antigamente, os pais não conseguem mais educar os próprios filhos, então aí eu levaria para esse outro lado e eu usaria isso no outro parágrafo. Então, sempre pensa o seguinte, eu apresento o tema, coloco dois possíveis argumentos, né, desse tema, e aí esses argumentos eu vou usar para falar nos parágrafos de desenvolvimento. Um para falar no segundo parágrafo, outro para falar no terceiro parágrafo. E quando eu preciso finalizar o texto, quando me pede uma proposta, né, de intervenção, então eu preciso solucionar o problema. Eu, Alexandrina, vou resolver sozinha? Não, eu vou acionar os agentes que vocês vão ver daqui a pouco. E quais são esses agentes? O governo, a sociedade, a família, vai depender do que é o tema de vocês. Quem são os responsáveis que podem assegurar para que aquele problema se resolva? Então, vocês precisam ter isso em mente no parágrafo de conclusão. Perguntas? Tão caladinhos. Competência 4. O que é avaliado nessa parte do meu texto? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui,
além de um repertório, além dos meus argumentos, além dos textos de apoio, da legislação que vai me ajudar no meu texto, eu também tenho algumas palavrinhas que são chamadas de conectores, conectivos da língua portuguesa. São elas que vão estabelecer coesão e coerência ao texto. Tá? O que acontece? Se esses elementos não forem usados corretamente ou se deixar de aparecer no texto de vocês, vocês vão perder muita nota, porque são eles que dão a base para o texto. Então, ó, fica evidente, contudo, pois, porque, dessa maneira, porém, portanto, para que, logo, assim, tá? E tantos outros que nós utilizamos na escrita. Um bom texto, um texto que em média de 30 linhas de texto, ele vai ter pelo menos uns 12 conectivos no meio dele. E são 12 conectivos diferentes. Não pense que você pode ficar repetindo o mesmo conectivo, não. Porque aí entra na escassez da riqueza vocabular. Você perde nota lá no outro parâmetro e nesse também. Então, pense sobre isso. E o último nível que é avaliado de vocês na prova dissertativa, que seria a competência 5, que diz elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos. Gente, valores humanos, pensa sempre nisso. Tudo que vocês fizerem, tudo que vocês escreverem, tem que direcionar, tá? E se quando você direciona e dá uma solução, você coloca uma proposta de solução, você tem que respeitar os valores humanos. Eu não posso, por exemplo, delegar lá que tem que ter pena de morte no país por conta da maioridade penal dos jovens que são infratores. Não posso simplesmente delegar isso, se a minha Constituição Federal não defende pena de morte. Então, pensa sempre naquilo que vocês vão escrever. Elementos da proposta de intervenção. Aqui os 5 elementos que eu falei para vocês que vem no parágrafo final. Quem é o agente, que é quem fará a ação, quem que você está acionando aí para fazer. A ação é o que será feito, tá? O que é que ele deve fazer. O modo, como essa ação será feita, através de divulgação em mídias digitais, em escolas, na sociedade. Vamos pensar que seja algo voltado à vacinação. Como é que essa vacinação vai se tornar efetiva? Então, como que a ação será feita? Finalidade, qual é o objetivo de realizar essa ação? Então, para que... E aí você coloca a finalidade dessa ação, tá? E o detalhamento de um dos tópicos, tá? Essa ação, né, propõe-se a combater a síndrome da Mpox no Brasil, né? Então, atuar na área, né, de pandemias, endemias, por exemplo, né, vocês poderiam colocar isso como regra, né, de que é preciso ter a vacina e de que é preciso a conscientização da população para vacinar, tá? Nessa área aqui também, do último parágrafo da sua conclusão, vocês têm que apresentar uma solução eficaz para o problema discutido durante o texto, respeitar os direitos humanos, usar verbos no modo imperativo. O que seriam esses verbos no modo imperativo, Alexandrina? Eu brinco, falo sempre que os verbos no modo imperativo são os verbos das mães, tá? Mãe sempre dá ordem. Mãe tá sempre falando, ó, faça isso, não faça aquilo, né? Pegue isso, guarde, quiete, sente-se. Então, é da ordem. Então, você não vai colocar o governo deveria, o governo deve. Então, verbo no imperativo. Então, lembra disso. Usar os verbos na primeira pessoa do plural, tá? Como se fosse o nós, e não o eu não posso falar eu acredito, eu acho, eu penso, esquece o eu. Ele não aparece no seu texto. A proposta deve ser completa, tem que preencher todos os elementos, o agente, a ação, o modo, finalidade, o detalhamento, né? E, mais do que isso, vocês têm que ter o domínio do assunto,
tá? Não dá para ir para a redação, para a banca, sem dominar o assunto, o tema do seu texto. Perguntas? Eu reparei que nessa prova da CNU eu quase incorri esse erro de não ler os textos. E eu teria pouco tempo para fazer a redação, período da manhã, 2h30. Sim. E aí eu preferi fazer as 20 questões antes e deixar para pensar o tema do texto para depois. E quando eu fui na redação, quando eu vi o tempo já estava acabando, eu já ia iniciar. Aí eu falei, opa, tem 3 textos aqui, que era que o Éder já tinha trabalhado com a gente em relação à pessoa, com os originais. Falei, mas aí mesmo assim eu fiz uma outra lida, li os outros 2 textos. Bom, eu consegui fazer o quantitativo de linhas. Mas eu percebi que no cartão resposta realmente tinha um pouco mais de espaço para fazer. Só que aí eu peguei aquelas 5 linhas finais e falei, vou deixar para se eu desenvolver mais alguma coisa, eu colocar aqui, mas acabou dando certo, eu acredito, né? Que bom. Aí, falar outra coisa, eu percebi também, já tem uns concursos atrás, que a questão dos conectivos, para mim, começou a virar um desafio, porque eu tenho que variar eles. Sim. Eu tinha esse hábito de colocar os mesmos conectivos, mesmo que fossem parágrafos, por exemplo, eu colocava no primeiro parágrafo, depois pulava um, fazia um argumento, depois lá no outro colocava de novo e repetia no outro, falei, caramba, o que pode? Aí a hora que eu travava, então nisso eu vou ter que me aprofundar um pouco mais. Sim, se você começa a produzir, por exemplo, Eric, com constância, vamos pensar aí que você consiga fazer um texto pelo menos a cada 15 dias. E no seu texto, você mesmo consegue já formular ele uma espécie de modelo, texto modelo, que eu falo. Por quê? Você vai decorando os conectivos que você usa. E quando você usa esses mesmos conectivos, fica mais fácil de lembrar na hora de fazer a prova. Tá? Meus alunos, por exemplo, de vestibular, que eu acompanho, eles sempre criam, a gente cria junto, na verdade, né, um texto base, um texto modelo, que ele vai usar para fazer o vestibular dele. E esse texto base tem ali, eu sempre aponto, pelo menos 12 conectivos diferentes no texto, para que ele não tenha que ficar repetindo. Essa questão da repetição perde a nota lá na primeira competência, que é a questão do vocabulário adequado. A banca entende que aquele candidato não tem um vocabulário rico, já que ele não consegue fazer essa mudança de conectivo, por exemplo. É o mesmo que substantivo, dependendo o assunto do seu texto, você precisa falar, repetir várias vezes aquele substantivo. Então, vamos pensar assim, redes sociais. Quais seriam os sinônimos para redes sociais? Mídias digitais, web. Então, eu tenho que criar estratégias para não ficar falando ao longo de todo o texto, redes sociais, redes sociais, redes sociais. Essa repetição tira vocês das primeiras notas e elimina vocês, já que a maior parte dos concursos é classificatório e eliminatório. Então, precisa tomar cuidado mesmo. Tá. Tem uma outra coisa que me chamou a atenção que você falou. No grupo, para vocês também uma lista de conectivos, caso vocês queiram, porque aí vocês podem ir sempre assim, vou escrever, pega a listinha, né? Eu brinco com os meus alunos, falo assim, prega a lista, onde que você produz seu texto? Fica olhando para ela o tempo todo ao escrever. Pontuou, põe um conectivo diferente. Tá bom. Beleza. Outra coisa que você falou que me chamou a atenção foi a questão de frases curtas, às vezes não exigem vírgula. Isso. Eu tenho um método, não é técnico, mas um método que eu tenho utilizado para fazer redação. Não sei se eu vou manter ou se precisa mudar a partir do que eu vou aprendendo daqui para frente. Sim. Eu vou conseguir te explicar. Mas eu tenho esse hábito, sim, de fazer algumas frases curtas, tá? Já na introdução. Mas às vezes, esse é o segundo momento, eu vou explicar outra coisa em relação a isso. Às vezes eu espero escrevendo, daqui a pouco parece que é muito escrevendo sozinho. Quando eu vejo 7, 8 linhas, eu falei, caramba, não posso fazer 5, no máximo 6. Aí eu olho, tento ver se tem sentido, aí começo a usar vírgula, eu também acredito que me perco um pouco nisso aí. Sim. Só revisar um pouquinho. Mas eu tenho um método que eu costumo utilizar, eu utilizo há muito tempo. Ele é bom
Eu podia Sim. ter 5 linhas, chamar no máximo 6, e Uhum. depois pegar cada uma daquelas frases curtas e desenvolver ela como um argumento. Cada um dos meus argumentos teriam a ver com aquelas... Estaria amarradinho com a minha introdução, para eu não me perder. E aí, Entendi. dependendo de quantas frases curtas eu coloquei na minha introdução, seria o número dos meus argumentos, e o final seria respondendo aquilo que, como você falou, na verdade, agora que eu estou entendendo que eu preciso propor uma solução. Eu nem Sim. sempre colocava uma solução, fazia a proposição de uma solução, agora que eu estou fazendo isso. Mas a minha introdução estaria ligada com a minha conclusão, estava ligada com a minha introdução. Uhum. Era assim que eu fazia. Aí eu contava, são 20 linhas, pelo menos 4 estrofes de 5 linhas. Sim. Eu acredito que eu consegui amarrar um pouquinho. Mas mesmo assim eu consigo identificar deficiências em mim em relação ao conectivo, às vezes ao uso da vírgula. Nesse agora, vamos ver como é que vai ficar. Vai ser um termômetro para mim. Imagina. Eu vou abrir aqui